E tá rolando aqui. Bom, seguinte, vamos falar de outro assunto bem bacana também, que é assim, estamos aqui com a psicóloga Lara Samel. Esse bate-papo que você vai assistir aqui é com oferecimento do Hospital Samel. A Rafaela Magalhães está aqui com a gente. E assim, quem gosta de entretenimento e quem assiste os programas nacionais, que acompanhou ou não o reality A Fazenda, viu que tinha uma moça, uma participante chamada Raíssa, que recentemente saiu do programa, foi eliminada, mas ela tinha um transtorno que eu nunca tinha ouvido falar na vida, Brenda Lamaschi. Esse nome foi uma novidade para mim, eu acho que deve ser para você, Brenda. Já ouviu falar em transtorno de borderline? Pois é, estranho, né, André? Eu nunca tinha ouvido falar. Essas doenças novas, né, que estão aparecendo, eu acho, né? Um monte de doenças novas aí e com a pandemia parece que se agravou. Rafa, conta pra gente, isso aí é novo, assim como a gente imagina, ou já tem algum tempo esse transtorno? Seja bem-vinda. Bom, obrigada. Eu agradeço em nome do Grupo Samel a participação. É a primeira vez que eu estou aqui, estou adorando o clima, gente animada, muito bacana mesmo. Muito obrigada pelo convite. Bom, o transtorno de personalidade borderline, ele não é um transtorno novo, não. Não é novo? Não. Na verdade, isso já vem de muitos e muitos anos atrás, aonde se definiu estruturas subjetivas. Que estruturas subjetivas são essas? São as chamadas neuroses e as chamadas psicoses, né? Essas são as duas estruturas. As estruturas mais saudáveis são as estruturas neuróticas. Somos todos nós. Todos nós somos considerados neuróticos. Porém, dentro das neuroses existem as psicopatologias, certo? Certo. E tem uma outra estrutura subjetiva chamada psicose, que são estruturas bem mais adoecidas e quando fazem psicopatologia, são psicopatologias mais graves. Aonde que o borderline se encaixa? Ele está justamente entre a estrutura psicótica e a estrutura neurótica. Então, ele está ali na linha, por isso o nome borderline. Borderline. Ele é chamado fronteiriço, ele está na fronteira entre psicose e neurose, ou seja, é um sujeito que vai da neurose para a psicose quando em crise. Por isso que é um sujeito de difícil compreensão, entendeu? Tem tratamento para isso? Toma remédio? Isso é preciso tomar remédio diário? Não. Bom, depende. É preciso uma avaliação médica, tá? O tratamento para transtorno de personalidade borderline é multiprofissional. É preciso que esse sujeito consiga fazer, sim, muitas vezes, uma atuação psicofarmacológica aí, que é para dar condições dele ficar um pouco mais aberto ao tratamento psicoterapêutico, que é feito com o psicólogo. Então, nós temos o psiquiatra, que entra de forma psicofarmacológica, entendendo o sintoma clínico, orgânico, né? Certo. Aí, o psicólogo vem para fazer com que esse sujeito se compreenda, né, em termos de existência. E principalmente conhecendo seus gatilhos, né? Então, assim, o que é gatilho? Gatilho é tudo aquilo que me leva a uma crise, né? Então, por exemplo, vamos usar um exemplo na dependência química, por exemplo, um gatilho. Determinada música me faz lembrar daquele bar e tal, e me dá vontade de beber. Isso é um gatilho. Sim. Né? Então, lembra daquele namorado que dá vontade de chorar. Isso acontece com frequência. Aí vai pro quarto, ouve aquela música que lembra o namorado, chora. Pronto. Aí liga para ele. Né? Então, assim, a psicoterapia ela entra como auxiliar. Um outro tratamento auxiliar, exercício físico. Por quê? Porque ele é extremamente importante para a redução da ansiedade. Né? Então, existe um gasto de energia, existe aí também a manutenção de determinadas substâncias orgânicas que vão ali fazer a manutenção do humor, né? Vão trazer a sensação de bem-estar, relaxamento, cansaço, e que vai fazer automaticamente o sujeito conseguir descansar, dormir.
entendeu? Outras também, terapias que são chamadas holísticas, elas também são bem úteis, né? Alguns se utilizam delas, por exemplo, reflexologia, que são aquelas massagens de pressão em alguns pontos, né, dos pés, Sim. e que, inclusive, desencadeiam o desbloqueamento de algumas emoções. Então, faz o sujeito chorar, faz o sujeito relaxar, se abrir, entendeu? Para coisas, inclusive, que nem está a nível de consciência. E leva o paciente à morte ou não? Não, Não, né? Não, Não né? chega a esse Ó, extremo, não, o que a né? gente precisa entender sobre o borderline é que esse sujeito, ele é uma pessoa que sente tudo muito à flor da pele. Então, assim, a gente não pode demonizar, porque a gente está falando de um transtorno que é de personalidade, não é de caráter. A Entendi. personalidade, ela é construída, o caráter é moldável, né? Legal Então, isso. assim, o sujeito, ele pode ser border e ser mau caráter. Ele pode ser border e pode ter um bom caráter. Isso vai depender muito de onde ele cresceu, como ele cresceu, qual foi a educação que ele recebeu, tá? Mas o que é importante saber é a forma como ele funciona. Ele sempre vai sentir tudo muito intensamente. Então, assim, se ele sentir compaixão, ele vai sentir extrema compaixão. Aqui em Manaus, tem muitas pessoas que procuram lá no hospital com essa mesma doença? Eu não costumo chamar de doença, Não, né? Mas É errado chamar de... É um transtorno, né? é um transtorno. transtorno, mas não é uma doença, é uma forma de existir, que é diferente. E tudo Sim. aquilo que é diferente, a gente tem a tendência a demonizar, a marginalizar, a colocar de fora, né? Sim. A não aceitar. Mas, assim, dificilmente eu posso te dizer que alguém procura o hospital, o PSA, dizendo assim, ó, eu tenho transtorno de personalidade borderline e preciso de ajuda. Ninguém nem aceita, né, isso, né? Não, e nem sabe que nem é border. sabe. Sabe por que não sabe? Porque ele é um sujeito que, como ele está ali na anestrutura e ele passeia entre as crises dentro da psicose e da neurose, o que ele faz? Ele vai fazer sintomas. E esses sintomas eles estão dentro de várias psicopatologias. Por exemplo, dentro das neuroses, nós temos as obsessões, né? Então, tem o transtorno obsessivo-compulsivo. Então, você vai ver que o border, muitas vezes, ele tem uma compulsão alimentar muito forte. Tá? Ele se automutila. Ai. Nem Nossa. sempre também, isso é um clichê, sabe? Nem todo border se automutila. Às vezes, ele se machuca de outras maneiras, como eu estou falando, através de Sim. compulsão alimentar. Dentro das neuroses também nós temos as conversões, que são manifestações psíquicas que fazem sintoma no corpo, que são o que a gente fala, que é o que a gente chama de psicossomática. Então, soma corpo, psico, psique. Então, meu corpo faz sentir. Lá na época de Freud, existiam as mulheres chamadas neuróticas, As neuróticas, né? Aonde elas ficavam paralisadas, por exemplo, isso são as conversões. Ficavam paralisadas da cintura para baixo, e se você fizesse uma incisão na perna dela, ela não ia sentir. Mas, clinicamente, ela não tem Caramba. nada. É a psique. Entendeu? Entendi. Dentro das psicoses, tem os sintomas também que são mais graves, que também estão dentro das esquizofrenias. Aí ele vai fazer uma estrutura muito mais rígida, vai levar tudo muito ao pé da letra. Ele vai fazer alucinações do tipo táteis, visuais, auditivas, enfim. Enfim. Bom, para você que chegou agora, que não está entendendo nada, nós estamos aqui. Aí não diz que tu não está entendendo. Não, eu tô. Eu tô falando para quem não tá entendendo nada. Para quem não tá entendendo nada, nós estamos aqui ao vivo, falando sobre o transtorno de borderline. E quando eu falo que não está entendendo nada, o que esse cidadão está fazendo montando essa árvore aqui no fundo? Está acontecendo tudo ao vivo. É a magia do Natal, onde a gente fez questão de começar desde o início a montagem de uma árvore. Já estamos aqui em média do que, Breno? Uns 20 minutos? 25? 25 minutos. E olha já. o que já está acontecendo. Nossa, que lindo. Já Tá deu pra, linda, né? já deu para ver que tem uma mudança muito grande. Enquanto isso, a Rafaela Magalhães, que é psicóloga, bateu um papo, está conversando conosco aqui sobre o transtorno de borderline, que eu passei a conhecer através do reality A Fazenda,
onde tinha uma participante que foi até eliminada. Foi a Raíssa, Tadinha. né? É, a né? Raíssa foi eliminada. Então, Já mal teve várias incompreendido. crises lá dentro. Saiu quebrando Entendeu? tudo. Quebrando- Era isso que eu ia perguntar agora. É normal, Rafa, assim, essas crises, a pessoa ficar maluca, sair quebrando tudo, chutando, querer bater em alguém? É normal isso? Então, dentro de. Assim, o borderline é um sujeito impulsivo, extremamente impulsivo, porque ele sente tudo muito à flor da pele. Então, quando ele se sente pressionado, ou abandonado, ou rejeitado, ou menosprezado, isso vem à tona de uma forma muito intensa. Sim. Então, essas explosões de raiva é uma maneira dele se proteger. É interessante Ah. dizer que o borderline é um sujeito extremamente manipulador. E essa manipulação, ela não é para o mal. É uma maneira que ele encontrou como forma de defesa De explodir e colocar pra fora, é para isso? se defender de quê? De situações como essa, de abandono e tudo. Como ela está ali numa situação de isolamento, e ela não pode fugir, a tendência realmente é ela ter essas explosões de raiva. Depois, você pode observar, ela não relata sentir raiva nem nada, ela não guarda mágoa, mas ela sente extrema culpa, muita vergonha, Entendi. né? Porque isso é um comportamento inadequado. E o borderline entende isso. Não é que ele não entenda as leis sociais, como ele deve se comportar em público. Ele sente, na verdade, muita culpa e se sente muito deslocado por agir assim, por ser assim. Por ser assim. Ó, @Rafaela, com 2 L's, .fmaga. É Maga? F Maga? É de Magalhães, né? Esse é o Instagram? Instagram. É rafaela.fmaga. Isso. Ponto, tá aparecendo aqui no vídeo, inclusive.